Você já reparou como às vezes um objeto pequeno, quase invisível, pode mudar completamente a vida de uma criança? Eu descobri isso há 3 meses, quando meu filho de 9 anos começou a carregar uma corrente de prata com uma medalha de Nossa Senhora da Conceição escondida debaixo da camisa do uniforme. No começo, eu nem dei muita importância, mas então percebi que algo estava acontecendo, algo que eu jamais imaginaria. Tudo começou no início do ano letivo. Meu pequeno acordava todas as manhãs com aquele aperto no peito, aquela angústia que só quem já passou por ansiedade entende. Ele dizia que a barriga doía, que a cabeça pesava, inventava qualquer desculpa para não ir à escola. Eu via nos olhos dele o medo real. Aquele pavor de enfrentar mais um dia na sala de aula, mais uma prova, mais um momento em que todos os olhares estariam sobre ele. Deixa aqui nos comentários se você ou alguém que você conhece já sentiu essa ansiedade paralisante na escola. Quero saber que não estamos sozinhos nisso. As crises foram piorando. Teve um dia que ele simplesmente travou na porta da escola, as pernas não se moviam, as mãos suavam frio e eu ali sem saber como ajudar meu próprio filho. Os professores ligavam dizendo que ele ficava isolado no recreio, que não conseguia se concentrar nas aulas, que vivia com aquela expressão assustada no rosto. Meu coração partia em pedaços toda vez que eu o via assim tão pequeno, tão vulnerável, carregando um peso que nem adulto deveria carregar. Foi quando minha mãe apareceu lá em casa, com uma caixinha azul. Ela tinha aquele olhar suave, cheio de fé, e disse que tinha algo especial para o neto dela. Quando abriu a caixa, tinha uma corrente fininha de prata com uma medalha pequena, delicada, de Nossa Senhora da Conceição. Minha mãe segurou a mão do meu filho e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela contou que aquela não era uma corrente qualquer, aquela medalha tinha sido da bisavó dele. A mulher que criou minha mãe sozinha em tempos difíceis, que trabalhava de sol a sol e nunca perdeu a fé. Minha avó usava aquela corrente todos os dias e sempre que a vida apertava, ela segurava a medalha e respirava fundo, buscando forças naquela conexão com algo maior que ela mesma. Quando minha mãe era criança e sentia medo, minha avó colocava a mão dela sobre a medalha e dizia que ela nunca estaria sozinha, que tinha proteção, que tinha uma força ancestral correndo nas veias dela. Comenta aí se você tem algum objeto de família que carrega um significado assim, que parece ter uma energia especial. Minha mãe colocou a corrente no pescoço do meu filho e explicou que agora era a vez dele carregar aquela força. Que sempre que sentisse o coração acelerar, sempre que a ansiedade viesse bater na porta, ele deveria segurar a medalha, fechar os olhos por alguns segundos e lembrar que 3 gerações de mulheres fortes estavam com ele, que ele não estava sozinho naquela luta. Eu confesso que fiquei cética, achei bonito, emocionante, mas não acreditei que um objeto fosse fazer diferença real numa situação tão séria. Mas sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte, quando chegou a hora de ir para a escola, meu filho colocou a mão sobre a medalha por baixo da camisa. Vi ele respirar fundo, 3 vezes, como se estivesse fazendo um ritual. E então, pela primeira vez em semanas, ele olhou para mim e disse que estava pronto. O primeiro dia foi difícil, não vou mentir, mas algo tinha mudado. Quando bucei ele na escola, a professora me chamou de lado e comentou que tinha notado uma diferença. Disse que durante a prova de matemática, quando ele normalmente travava completamente, ela viu meu filho segurando algo no peito, respirando devagar e depois continuando a fazer os exercícios com calma. Meu coração pulou. Nas semanas seguintes, o ritual se repetiu. Toda vez que vinha uma crise, toda vez que a ansiedade tentava tomar conta, eu via meu filho levando a mão à medalha. Ele me contou que, quando segurava a corrente, conseguia sentir uma presença, uma calma que vinha de dentro, como se a força da bisavó, que ele nunca conheceu, estivesse ali com ele, dizendo que ele era capaz, que ele era forte, que ele podia enfrentar aquilo. Escreve aí nos comentários. Você acredita que objetos podem carregar energia e significado assim? Ou é só sugestão da nossa mente? Quero saber sua opinião sincera. O mais incrível foi perceber que não era mágica, não era superstição. Era algo muito mais profundo. Aquela corrente se tornou uma âncora emocional para ele.
um lembrete físico de que ele não estava sozinho, de que vinha de uma linhagem de pessoas que superaram coisas difíceis, de que tinha dentro dele a mesma coragem que a bisavó tinha. A medalha virou um símbolo de conexão, de pertencimento, de força interior. Hoje, 3 meses depois, meu filho ainda usa a corrente todos os dias. A ansiedade não desapareceu completamente. Seria irreal dizer isso. Mas ele aprendeu a lidar com ela de um jeito que eu nunca imaginei possível para uma criança de 9 anos. Ele desenvolveu uma ferramenta de autorregulação emocional através daquele objeto. Quando sente a crise chegando, ele sabe exatamente o que fazer. Mão na medalha. 3 respirações profundas. Conexão com algo maior que o medo momentâneo. Os professores comentam que ele está mais participativo, que levanta a mão para responder perguntas, que brinca no recreio com os coleguinhas. Ele dorme melhor, acorda mais tranquilo, não inventa mais desculpas para faltar. E quando eu pergunto o que mudou, ele olha para mim com aqueles olhos de criança, sábia, e diz que agora ele sabe que nunca está sozinho, que a avó, a bisavó e Nossa Senhora estão sempre com ele. No final das contas, descobri que o verdadeiro poder daquela corrente não está no metal ou na medalha em si. Está na história que ela carrega, no amor que foi passado através dela, na fé que ela representa, na conexão familiar que ela simboliza. Aquela corrente deu ao meu filho algo que nenhum remédio, nenhuma terapia sozinha conseguiria dar naquele momento, um ponto de apoio emocional tangível, algo que ele pode tocar e sentir quando o mundo parece grande demais e assustador demais. Às vezes, a cura não vem de onde a gente espera. Às vezes, vem de um objeto simples carregado de memória, amor e fé. E eu aprendi que nunca devemos subestimar o poder de um símbolo, quando ele é entregue com intenção, com história, com um coração. Aquela medalha de Nossa Senhora da Conceição não é só uma joia, é um pedaço da nossa história familiar, um amuleto de coragem, uma ponte entre gerações, e é a prova de que, no final, o que mais importa é saber que nunca estamos sozinhos nas nossas batalhas, por menores ou maiores que elas sejam. Mas deixa eu te contar o que aconteceu antes de chegarmos nesse ponto, porque a história é muito mais profunda do que eu contei até agora. Teve momentos em que eu quase desisti, momentos em que achei que nada ia funcionar, e teve um episódio específico que mudou tudo. Um momento que me fez entender o verdadeiro significado daquela corrente e por que ela estava fazendo tanta diferença na vida do meu filho. 2 semanas depois que minha mãe deu a corrente para ele, veio a primeira grande prova. A escola estava organizando uma apresentação de teatro e cada criança teria que subir no palco na frente de todas as outras turmas e dos pais. Quando a professora anunciou, eu vi a cor sumir do rosto do meu filho. Aquele pânico voltou nos olhos dele, aquele terror que eu conhecia tão bem. Ele chegou em casa, naquele dia, e disse que não ia fazer, que preferia tirar nota 0, que qualquer coisa era melhor do que subir naquele palco. Eu tentei de tudo. Conversas tranquilas, incentivo, até pensei em falar com a professora para isentar ele da apresentação, mas aí lembrei do que minha mãe tinha dito sobre a bisavó dele, sobre não fugir dos medos, sobre usar a corrente como um canal de força. Então eu sentei com ele naquela noite e propus algo diferente. Perguntei se ele queria saber mais sobre a mulher que usou aquela medalha antes dele. Comenta aqui se você já teve que enfrentar um medo paralisante assim. Quero ler suas histórias. Foi quando comecei a contar para ele sobre a bisavó Conceição. Sim, ela tinha o mesmo nome da santa na medalha. Minha avó não era uma mulher comum. Ela nasceu no interior, numa época em que mulher não tinha voz, não tinha vez, e estava destinada a casar cedo e obedecer o marido pelo resto da vida. Mas a Conceição tinha outros planos. Ela tinha um medo terrível de falar em público, mas sonhava em ser professora. Imagina só, uma menina pobre, do interior, com fobia social, querendo ensinar. Quando ela tinha 17 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. O padre da cidade estava procurando alguém para fazer a leitura na missa de domingo.
e ninguém se voluntariava. A mãe da Conceição, minha bisavó, tinha dado para ela uma medalha de Nossa Senhora da Conceição no dia da primeira comunhão, dizendo que aquela santa era especial, que protegia as mulheres, que dava coragem nos momentos impossíveis. Naquele domingo, a Conceição segurou a medalha com tanta força que deixou marca na palma da mão. Subiu naquele altar e leu o Evangelho com a voz tremendo, mas leu. A partir daquele dia, ela começou a carregar a medalha sempre que precisava fazer algo que a assustava. E foram muitas vezes. Ela enfrentou o pai que não queria que ela estudasse. Segurou aquela medalha e disse que ia para a escola normal, mesmo assim. Enfrentou os professores que duvidavam dela, segurou a medalha e foi a melhor da turma. Enfrentou a pobreza, a falta de oportunidade, o machismo da época, sempre com aquela corrente no pescoço. Meu filho ouviu essa história com os olhos arregalados. Ele segurou a medalha e perguntou se a bisavó também tinha medo das pessoas olharem para ela. Eu disse que sim, que ela tinha tanto medo quanto ele, mas que ela aprendeu um segredo. O segredo não era deixar de sentir medo, era sentir o medo e fazer assim mesmo, e que toda vez que ela segurava aquela medalha, ela não estava pedindo para o medo ir embora. Ela estava lembrando de todas as vezes que já tinha sido corajosa antes. Deixa nos comentários. Qual foi a coisa mais corajosa que você já fez mesmo estando com medo? Naquela noite, meu filho dormiu com a mão sobre a medalha. No dia seguinte, ele me acordou cedo e disse que queria fazer a apresentação. Não porque o medo tinha ido embora, mas porque ele queria provar para si mesmo que também podia ser corajoso como a bisavó. Meu coração explodiu de orgulho, mas também de preocupação. E se ele travasse no meio do palco? E se a ansiedade vencesse? E se isso piorasse tudo? Os dias que antecederam a apresentação foram intensos. Toda manhã, antes de sair para a escola, ele criou um ritual. Segurava a medalha, fechava os olhos e dizia em voz alta 3 coisas. Eu sou forte. Eu não estou sozinho. Eu consigo. Eu consigo. Ele repetia isso como um mantra, como se estivesse programando a mente dele para acreditar. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, eu via a postura dele mudando. Os ombros ficavam menos curvados, a voz ficava mais firme, o olhar mais decidido. Mas teve um dia, faltando 3 dias para a apresentação, que ele chegou em casa chorando. Disse que alguns meninos da turma ficaram zoando ele no recreio, porque ele sempre estava segurando algo no peito. Chamaram ele de esquisito, de medroso. Fizeram piada. Meu filho entrou no quarto, trancou a porta e não queria falar comigo. Eu ouvi ele chorando do outro lado da porta e meu coração se despedaçou. Quando ele finalmente abriu a porta, eu vi que ele tinha tirado a corrente. Ela estava em cima da cama e ele disse que não ia usar mais, que era coisa de criancinha, que ele precisava ser forte sozinho. Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava, porque eu percebi que ele tinha entendido tudo errado. Ele achava que usar a corrente era sinal de fraqueza, que depender dela era não conseguir ser forte de verdade. Escreve aí se você já se sentiu fraco por precisar de ajuda ou de algo para te apoiar. Isso é mais comum do que você imagina. Foi quando liguei para minha mãe e pedi que ela viesse conversar com o neto. Ela chegou em casa naquela tarde, sentou na cama ao lado dele e fez uma pergunta que mudou tudo. Ela perguntou se ele achava que ela era fraca. Meu filho olhou confuso e disse que não, que a avó era a pessoa mais forte que ele conhecia. Então ela tirou do bolso uma foto antiga, desbotada, em preto e branco. Na foto estava a bisavó Conceição, já idosa, num dia de formatura. Era a formatura dela em pedagogia, aos 52 anos de idade. Ela tinha levado 30 anos para conseguir terminar o curso superior, fazendo uma matéria por semestre, trabalhando de dia e estudando de noite, criando filhos sozinha, depois que o marido morreu cedo. E sabe o que tinha no pescoço dela naquela foto? A corrente com a medalha de Nossa Senhora da Conceição. Minha mãe explicou para o meu filho que a bisavó usou aquela corrente até o último dia de vida dela. Ela morreu aos 86 anos, tinha sido professora por 3 décadas, tinha alfabetizado centenas de crianças, tinha superado perdas, doenças, dificuldades inimagináveis. Em nenhum momento ela deixou de usar a medalha, não porque ela era fraca, mas porque ela era sábia. Ela sabia que força não é fazer tudo sozinho. Força é saber buscar apoio, é ter humildade de reconhecer que precisamos de algo maior que nós mesmos.
às vezes. Minha mãe pegou a mão do meu filho e disse algo que eu vou guardar para sempre. Ela disse que os meninos que zoaram ele na escola vão crescer achando que ser forte é não precisar de ninguém, é não chorar, é não ter medo, mas que ele tinha a chance de crescer sabendo uma verdade muito mais importante. Que verdadeira força é reconhecer nossas fragilidades e ainda assim seguir em frente. Que a corrente não era uma muleta, era uma ponte. Uma ponte para a fé dele, para a história dele, para a força que já existia dentro dele, mas que ele ainda estava aprendendo a acessar. Comenta qual foi o melhor conselho que alguém mais velho já te deu na vida. Meu filho pegou a corrente da cama e colocou de volta no pescoço. Mas dessa vez tinha algo diferente no jeito que ele olhava para ela. Não era mais só um objeto que a avó tinha dado. Era um símbolo de uma linhagem de coragem, uma herança emocional, uma prova tangível de que ele vinha de gente que não desistia, mesmo quando tudo parecia impossível. No dia da apresentação, eu estava mais nervosa que ele. A escola estava cheia, o auditório lotado de pais ansiosos, filmando com os celulares. Quando chegou a vez da turma dele subir no palco, eu vi meu filho nos bastidores. Ele estava pálido, as mãos tremiam segurando o papel com um texto decorado. Pensei que ele fosse desistir, mas então vi ele fechar os olhos, levar a mão à medalha debaixo da camisa, respirar fundo 3 vezes. E quando abriu os olhos, tinha uma determinação ali que eu nunca tinha visto antes. Ele subiu no palco, as luzes acenderam, centenas de olhos se voltaram para aquelas crianças pequenas. E então chegou a parte dele. Ele deu um passo à frente, segurou a medalha por cima da camisa dessa vez, sem esconder, e começou a falar. A voz dele saiu baixa no começo, trêmula, mas foi ganhando volume. Ele errou uma palavra, pausou, respirou fundo com a mão ainda na medalha e continuou. Terminou a fala dele e voltou para a fila com as outras crianças. Quando acabou a apresentação e as crianças desceram do palco, meu filho veio correndo para mim com os olhos brilhando, não de lágrimas de tristeza, mas de algo que eu não via nele há meses. Orgulho próprio, ele tinha feito. Tinha enfrentado o medo dele da maneira mais real possível. E a corrente tinha estado ali com ele, não fazendo a coragem aparecer magicamente, mas servindo de lembrete de que ele sempre teve coragem. Ele só precisava encontrá-la dentro dele. Conta aqui nos comentários sobre alguma vez que você superou algo que achava impossível. Essas histórias inspiram outras pessoas. O mais bonito dessa história não foi só a apresentação, foi o que aconteceu nos dias seguintes. Algumas mães vieram falar comigo perguntando sobre a corrente, porque os filhos delas tinham comentado que viram meu filho segurando uma medalha no palco. Eu contei a história da bisavó Conceição, da linhagem de coragem, de como aquele objeto tinha se tornado uma ferramenta de regulação emocional para ele. Uma dessas mães começou a chorar. Ela disse que o filho dela também sofria com ansiedade severa, que já não sabia mais o que fazer, que estava considerando medicar uma criança de 8 anos, porque nada parecia funcionar. Eu expliquei que não era sobre a corrente em si, era sobre criar um ponto de ancoragem emocional, algo tangível que a criança pudesse usar como ferramenta quando a ansiedade batesse. Podia ser uma corrente, uma pulseira, uma pedra no bolso, qualquer coisa que carregasse significado e história. Aquela mãe foi para casa e conversou com a avó do menino. A avó tinha um anel que tinha sido do avô falecido. Eles adaptaram o anel para caber no dedo pequeno do menino e contaram para ele a história do avô, de como ele tinha superado dificuldades, de como tinha sido forte e gentil ao mesmo tempo. 3 semanas depois, aquela mãe me encontrou no portão da escola e disse que estava vendo mudanças no filho dela. O mesmo processo estava acontecendo. O anel tinha se tornado um símbolo, uma âncora, uma ferramenta. E então percebi algo maior. Aquilo não era apenas sobre meu filho. Era sobre como a gente está criando uma geração de crianças ansiosas, com medo, sobrecarregadas e muitas vezes não sabemos como ajudar. A terapia é fundamental, não estou dizendo o contrário. Meu filho continuou indo nas sessões com a psicóloga, mas tinha algo poderoso em dar para essas crianças uma ferramenta tangível, algo que elas pudessem controlar, algo que conectasse elas a algo maior que o medo momentâneo. Deixa aí nos comentários. Você acha que as crianças de hoje estão mais ansiosas que antigamente? Por quê? Comecei a pesquisar mais sobre isso. Descobri que o que minha mãe tinha feito
sem saber tinha um nome. Ela tinha criado um objeto de transição emocional para meu filho. Na psicologia, isso é reconhecido como uma ferramenta poderosa, especialmente para crianças que estão aprendendo a lidar com emoções grandes em corpos pequenos. O objeto não resolve o problema, mas dá à criança um senso de controle, uma estratégia de enfrentamento, uma maneira de autoconforto que ela pode acessar sempre que precisar. O mais fascinante foi entender que isso não é novo. Culturas antigas sempre usaram amuletos, talismãs, objetos sagrados como pontos de conexão com o divino, com os ancestrais, com a força interior. A gente vive numa época tão racionalista que esqueceu o poder dos símbolos, o poder das histórias, o poder da fé, seja ela religiosa ou não. A medalha de Nossa Senhora para meu filho não era apenas sobre religião, era sobre pertencimento, história familiar, conexão geracional. Teve um momento particularmente tocante umas 6 semanas depois da apresentação. Meu filho tinha uma prova muito difícil de matemática, a matéria que mais o deixava ansioso. Na noite anterior, ele não conseguia dormir. Estava revirando na cama, suando frio. Eu entrei no quarto dele e vi que ele estava com a corrente nas mãos, segurando a medalha, mas não parecia estar ajudando. Sentei na cama e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que estava tentando sentir a força da bisavó, mas que dessa vez não estava funcionando, que ele ainda estava com muito medo de reprovar na prova. Foi quando tive um insight. Perguntei para ele se ele achava que a bisavó Conceição nunca tinha reprovado em nada na vida. Ele olhou confuso e disse que achava que ela sempre tinha sido perfeita, forte, sem medo. Escreve nos comentários se você já teve medo de falhar em algo importante. Então contei para ele uma história que minha mãe tinha me contado, mas que eu nunca tinha dado muita importância até aquele momento. A bisavó Conceição reprovou na primeira prova para entrar na escola normal. Ela estudou por meses, se preparou como pôde, segurou aquela medalha com toda a fé do mundo, e mesmo assim não passou. Ela chegou em casa e chorou por 3 dias. Pensou em desistir, pensou que talvez não fosse inteligente o suficiente, que Deus estava dizendo que aquele não era o caminho dela, mas a mãe dela, minha tataravó, disse algo simples e profundo. Disse que a medalha não era para garantir sucesso, era para dar coragem para tentar de novo. E foi isso que a Conceição fez. Ela estudou mais um ano inteiro, trabalhou no que podia para pagar os materiais e tentou de novo. E passou, não porque a medalha fez mágica, mas porque ela usou a medalha como lembrete de que ela era capaz de persistir, de se levantar, de tentar mais uma vez. Meu filho ficou quieto por um longo minuto, processando isso. Então disse algo que me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Ele disse: "Então, mesmo se eu reprovar amanhã, eu posso tentar de novo?" Eu respondi que sim, que reprovar numa prova não define quem ele é, que a coragem está em tentar, não em ser perfeito. Ele segurou a medalha e disse que então ia fazer o melhor dele. E se não fosse suficiente, ele estudaria mais e tentaria de novo igual a Bissabô. No dia seguinte, ele fez a prova. Não foi a melhor nota da turma, mas ele passou. Mais importante que isso, ele voltou para casa e disse que, quando travou numa questão, segurou a medalha e pensou: tudo bem não saber, eu vou pular essa e voltar depois. Ele tinha usado a corrente não como amuleto de sorte, mas como ferramenta de autorregulação. Tinha usado ela para acalmar a mente dele o suficiente para pensar com clareza. Comenta se você concorda que o erro faz parte do aprendizado ou se você tem medo de errar. Os meses foram passando e eu via meu filho mudando de maneiras que iam além da ansiedade. Ele estava se tornando mais compassivo. Teve um dia que ele chegou em casa e disse que tinha visto um coleguinha chorando no banheiro da escola porque estava nervoso para uma apresentação. Sabe o que meu filho fez? Ele mostrou a corrente para o menino, contou a história da bisavó e disse que sempre que a gente tem medo, é porque a gente está prestes a fazer algo importante. Disse que medo não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem, porque só tem medo quem está disposto a tentar. Aquilo me mostrou que a corrente tinha ensinado para ele algo muito maior do que gerenciar a ansiedade. Tinha ensinado empatia, tinha ensinado que todo mundo está lutando suas próprias batalhas.
Tinha ensinado que compartilhar nossas ferramentas, nossas histórias, nossa força, é como a gente constrói comunidade. A psicóloga dele comentou comigo que estava impressionada com o progresso. Ela disse que raramente via uma criança tão jovem desenvolver ferramentas de enfrentamento tão eficazes. Eu expliquei sobre a corrente, sobre a história familiar, sobre o ritual que ele criou. Ela me disse algo que fez tudo fazer ainda mais sentido. Ela disse que o que estava acontecendo era uma combinação poderosa de vários elementos. Um objeto de transição, uma narrativa de empoderamento, uma prática de mindfulness, a respiração consciente e uma conexão com algo maior que ele mesmo, seja a espiritualidade, a família ou ambos. A corrente não era mágica, era psicologia aplicada de uma forma profundamente humana e acessível. Era dar para uma criança algo concreto, para segurar quando o mundo abstrato da ansiedade tentava engoli-la. Era dar contexto, história, propósito. Era ensinar que ele fazia parte de algo maior, de uma história que começou muito antes dele e continuaria depois. Conta nos comentários. Você tem algum objeto que te traz conforto ou força? De onde ele veio? Agora, quando olho para trás, para aqueles primeiros dias em que meu filho não conseguia nem sair de casa para ir à escola, parece uma vida inteira atrás. A transformação não foi da noite para o dia, não foi linear, teve dias ruins no meio dos dias bons. Mas teve consistência, teve progresso, teve crescimento real. A corrente continua no pescoço dele todos os dias. Já não é mais novidade. Já faz parte dele. Algumas vezes ele esquece que está usando. Outras vezes eu vejo ele segurar a medalha sem nem perceber. Como um reflexo automático quando algo o desafia. Tornou-se uma extensão dele, assim como foi uma extensão da bisavó Conceição por décadas. Minha mãe me disse outro dia que quando deu a corrente para o neto, ela não sabia se estava fazendo a coisa certa. Ela tinha medo de que eu achasse que ela estava sendo supersticiosa demais. Muito antiga, muito religiosa, mas que ela sentiu que precisava fazer, que precisava passar adiante não só o objeto, mas a história, o legado, a força que aquela medalha representava e que ver o neto dela usando a corrente com tanto significado tinha fechado um círculo de 3 gerações de uma maneira que ela nunca imaginou. Teve um momento recentemente que resumiu tudo para mim. A escola organizou uma feira de ciências e meu filho se voluntariou para apresentar um projeto sozinho. Sozinho, a mesma criança que 3 meses antes não conseguia levantar a mão na sala de aula. Quando perguntei se ele não estava nervoso, ele me olhou como se eu tivesse perguntado a coisa mais óbvia do mundo e disse: "Tô nervoso, mãe, mas eu tenho a corrente, eu tenho a história da bisavó e eu tenho a mim mesmo. Dá para fazer." Deixa nos comentários 3 palavras que resumem como essa história te fez sentir. Dá para fazer. 3 palavras simples que carregavam uma transformação completa. Ele tinha internalizado não só a capacidade de enfrentar o medo, mas a compreensão de que o medo não era o inimigo. O inimigo era desistir antes de tentar, e a corrente, aquele objeto pequeno e discreto, tinha sido a ponte que o levou dessa compreensão. Hoje eu sei que não foi a medalha que curou meu filho. Foi o amor que veio com ela. Foi a história que ela carregava. Foi a intenção com que foi dada. Foi a conexão que ela criou entre ele e as gerações que vieram antes dele. Foi o significado que construímos em volta dela, juntos, como família. A medalha de Nossa Senhora da Conceição não tinha poderes mágicos, mas tinha algo muito mais poderoso. Tinha amor, história e propósito. E no final das contas, descobri que isso é o que toda criança ansiosa precisa. Não respostas simples, não soluções mágicas, mas ferramentas reais, conexões reais, histórias reais, que as ensinem que elas são mais fortes do que imaginam, que elas vêm de uma linhagem de pessoas que superaram coisas difíceis, que elas não estão sozinhas, nunca estiveram, nunca estarão. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir a nossa história. Se você conhece uma criança que está lutando contra a ansiedade, talvez essa história possa ajudar de alguma forma. Não é sobre comprar uma corrente ou encontrar um objeto mágico. É sobre criar conexões significativas, sobre honrar nossas histórias familiares, sobre dar às nossas crianças algo tangível, para segurar quando o mundo intangível parece grande demais. E se você quiser, comenta aí embaixo o que você vai passar para a próxima geração. Que história,
Que objeto, que legado você quer que continue?